Já estou gravando, viu? Então, a ideia é justamente essa, Minelli. A gente vai tentar deixar bastante prática essa ementa, né? A gente vai abordar alguns conceitos de uma forma bem simplificada, mas não deixando a desejar o seu uso dentro do QGIS, tá bom? Essa é a intenção. Né? Então, a gente vai aprender a adicionar shapefile, vai aprender a editar shapefile, que é o arquivo que a gente mais vai utilizar dentro do QGIS. A gente vai aprender a gerenciar o nosso banco de dados, isso tanto pelo gerenciador do Windows. E eu até me impressionei no QGIS agora, eu comecei até de um tempo para trás a migrar do ArcGIS para o QGIS. Ele colocou uma ferramenta muito interessante, na verdade não é uma ferramenta, é o gerenciador de arquivos. Para quem mexe no ArcGIS, é como se fosse o ArcCatalog do ArcCatalog, o ArcCatalog do ArcGIS. A gente consegue gerenciar os arquivos no nosso banco de dados de uma forma muito fácil, né? Porque para quem já tem mais intimidade com a área, né, sabe que o shapefile é composto por quatro arquivos. E no gerenciador do Windows, a gente está os 4 arquivos do shapefile, né? Um shapefile equivale a 4 arquivos. Então, isso acaba que dificultando a organização, a visualização dos dados. Então, quando eu vi essa ferramenta de gerenciador do QGIS, oxe, vou logo usar esse navegador aqui, porque vai facilitar muito o trabalho. Então, vou mostrar isso para vocês também, como facilita a gente organizar os nossos arquivos utilizando o gerenciador do QGIS, o navegador, né? Que na verdade é o navegador. Então, vou explicar várias ferramentas de edição, de manipulação do shapefile, né? Para poder a gente trabalhar de uma forma mais fácil, né? E também mexer em ferramentas de layout, né? Layout de mapa, tá bom? Aqui, ferramentas de criação e edição de shapefile, a gente vai aprender a mexer, né? Vamos falar sobre mapa de localização, como inserir um shapefile, usar uma ferramenta do Google Earth, né? Para conseguir as imagens do Google Earth, na verdade, para poder a gente conseguir visualizar melhor. Né? E vamos aprender a editar o layout, né? E inserir os itens mínimos que tem que se ter dentro de um mapa. Né? Além da edição da tabela de atributos, né? Eu pretendo chegar nesse nível aqui, porque quando a gente expressa as informações dentro do espaço, a gente tem que mexer aqui na tabela de atributos do shapefile, né? Para poder a gente fazer o nosso mapa temático. Então, a gente vai se focar em 2 tipos de mapas dentro desse curso aqui, né? Dentro dessa disciplina. Tanto mapas de localização, quanto mapas temáticos. Outros tipos de mapas a gente não vai ver, como mapas de superfície, até porque você precisa entender um pouco mais sobre análises estatística espacial, na verdade, a gente utiliza, né? Tanto análises espaciais, quanto também geoestatística. Acho que vocês vão ver isso com o professor Luiz. O Luiz é o cara que manja muito dessa parte aí de geoestatística, de análise espacial, e eu acho que ele contribui bem mais do que eu nesse sentido. Né? Mas aqui a gente vai ter uma noção, mais ou menos. Já cheguei a trabalhar um pouco com geoestatística e análise espacial, mas não foi tanto assim. Né? Eu acabei concentrando um pouco da minha formação no geoprocessamento, mas depois eu migrei para a área que realmente eu gosto mais, que é a aquicultura. Né? Mas o professor Luiz, ele manja muito disso, né? E ele vai... acredito que eu não cheguei a ver todas as disciplinas do curso FIC, mas acredito que ele vai falar sobre kernel, sobre os algoritmos de geoestatística, trigagem, inverso da distância, enfim, essas análises espaciais que são necessárias se saber para quem trabalha com geoprocessamento de fato. Né? Então, olha aí, o objetivo da disciplina é promover aos alunos noções básicas de cartografias, necessárias para a implementação de projetos cartográficos em conjunto de técnicas de representação da cartografia moderna e editoração eletrônica de dados geográficos. Né? Ou seja, vocês vão ter que aprender, pelo menos, a mexer no básico de um programa de SIG, que é o QGIS. Né? Algumas dicas, né, para vocês terem uma aprendizagem melhor. Né? Estudar, sempre devem estudar, até hoje vocês devem, até hoje, desde 2010 até hoje, eu preciso estudar para poder me atualizar diante de várias ferramentas que surgem aí no QuantoGIS. Né? Antes eu utilizava uma ferramenta
do Google Earth, eu sei que hoje já utiliza outra, porque a antiga, ela dava muito erro. Né? Na hora de eu desenhar o layout, o meu shape, ele não estava, de fato, no local da imagem que eu utilizava. Então, eu precisei estudar, me atualizar para poder utilizar essa nova ferramenta, né? Que eu vou mostrar para vocês depois, né? Treinar, né? Eu recomendo que quando vocês estejam entrou alguém aqui, peraí, rapidinho. Quando vocês estejam vendo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês do QGIS, vocês façam ao lado, logo de imediato, um tutorialzinho no Word. Eu sempre fiz isso. Né? Então, eu acabei tendo facilidade de memorizar todo esse passo a passo para poder eu conseguir fixar todo esse procedimento para fazer o mapa, né? E tirar as dúvidas, né? Então, esse momento aqui é importante, pessoal, de vocês interagirem, né? Mais uma vez eu peço que vocês interajam aí, porque para tirar as dúvidas, né? E qualquer coisa eu tô aqui, assim, aproveita esse momento, né? Eu criei um grupo de WhatsApp para poder também te tirar essas dúvidas. Mas melhor mesmo vocês interagirem agora comigo. Tem alguns comentários, deixa eu ver. Manuela, legal, achei bem massa, ementa, a maioria, eu aprendi o QGIS sozinha com os materiais do YouTube. Exatamente, tem muito material no YouTube, né, que eles mostram essas novas ferramentas que surgiram ao longo desses anos aqui. Né? Então, é importante, algumas dessas ferramentas são até defasadas, mas outras elas são bem melhores do que as anteriores, como eu falei. No começo eu gostava muito de usar o ArcGIS, mas só que quando eu fui usar o QGIS, naquela época, quando estava na versão 1.8, se eu não me engano, tinha muito erro, então eu acabei perdendo um pouco a paciência e ficando mais no ArcGIS. Mas agora não, nessa migração que eu tive agora, essas ferramentas novas são muito boas. Então, eu tenho até alguns colegas meus que não, vou migrar agora para o QGIS, que ele está muito melhor. Tá bom? Então, olha aí, pessoal, como é que vai ser a avaliação dessa disciplina? A avaliação dessa disciplina vai ser com atividades que eu vou dar para vocês para elaborarem mapas. Né? Então, a gente vai, pelo menos nessa disciplina, vocês vão pelo menos elaborar 2 mapas aí, e esse mapa que vocês me mandarem vai ser a avaliação de vocês, tá bom? Para poder lançar a nota de vocês, tá bom? E a frequência também vai estar condicionada à entrega dessas atividades. Né? Então, é interessante vocês entregarem, porque quem entregou a atividade vai ganhar presença e vai ganhar também a nota, né, que eu vou lançar no SIGA, tudo bem? Façam um tutorial de vocês, gente, para poder vocês terem uma facilidade aí de aprendizado e poder exercitar todo esse passo a passo que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, as nossas aulas, elas vão ser de forma remota, né? Então, em virtude desse distanciamento social causado pela pandemia, infelizmente, elas vão ter que ser remota, né? Então, presencial ainda estamos muito longe, um pouco longe, na verdade, de ter aulas presenciais por causa que a vacina ainda não chegou a todos. Né? Então, elas vão ser aulas remotas, síncronas e assíncronas. Né? Como assim síncrona? Está acontecendo agora, ao vivo. Né? Assíncrona é quando eu disponibilizar alguns vídeos, quando eu for disponibilizar PDF para vocês. Tá bom? Então, a gente vai utilizar como ferramenta para disponibilizar as aulas tanto o SIGA quanto o Classroom. Né? Eu vou já falar, abrir aqui o Classroom para vocês, tá bom? A gente vai utilizar principalmente o Google Meet para as aulas síncronas, né? Então, a gente pode também utilizar a RNP, eu gosto muito da RNP, mas ela deixa a desejar algumas coisas, dentre elas eu não consigo gravar a RNP no aplicativo da RNP porque eu não tenho acesso, né? Infelizmente. Eu falei aqui que o Classroom eu vou colocar os arquivos no Classroom e no SIGA, né? Tanto a aula de hoje, quanto as aulas posteriores, né? O grupo de WhatsApp que eu já criei para vocês, então a gente vai utilizar esse grupo para tirar as dúvidas mais imediatas. Né? E vai utilizar o QuantoGIS versão 3.16. Alguém acabou perguntando, né? No grupo de WhatsApp qual a versão que a gente vai utilizar, o 3.16. Tá bom? Alguma dúvida, gente?
Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu vou ocultar essa apresentação e vou abrir aqui o... Já tenho instalado a 3.14. Eu acredito que não, Jairo, porque não muda tanta coisa assim, né? Da 3.14 para 3.16, tá bom? Eu vou agora só colocar a aba aqui do Classroom para mostrar para vocês, tá bom? Só uma dúvida, todos conseguiram ter acesso à aula no Classroom? Todos estão conseguindo ter acesso ao material que eu já disponibilizei lá? Sim, sim, professor. Não vi online, não vi. Eu consegui sim, nem vi. Quem não conseguiu, eu mandei o link lá, tá? Se posteriormente alguém não conseguir, me mande um e-mail lembrando lá no grupo, tá? E me marque lá no grupo para poder eu ver direitinho, para poder mandar um e-mail de convite, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Compartilhar com vocês. Estão vendo aí, né? Beleza. Estão vendo aqui a Classroom que eu abri, né? A sala, não estão vendo? Disciplina Cartografia 2021/21. Então, deixa eu só mudar agora para ela. Então, vocês vão aqui nessa aba atividade, pessoal, olha, pessoal que está vendo, e vai estar todo o material que eu vou disponibilizar. Eu já disponibilizei para vocês, olha aqui, a apresentação da disciplina, né? Além da apresentação da disciplina, eu coloquei a ementa da disciplina cartografia, tá bom? Tudo que a gente vai abordar não foge daquilo que eu falei, né? Como eu falei na apresentação anteriormente, eu vou abordar de uma forma essa ementa, né? Tentar deixá-la um pouco mais prática. Aqui vai estar o link que eu falei para vocês para instalar, né? Aqui eu coloquei como atividade, mas não é uma atividade não, tá, gente? Para você baixar e instalar, são os links aí que vão auxiliar vocês a instalar o Quantum GIS. Esse é um dos motivos de eu utilizar o QGIS, né, porque ele é muito fácil de instalar. Então, vocês vão ver esse vídeo, é rapidinho que instala, não tem problema nenhum. Se fosse o ArcGIS, minha nossa senhora, a gente ia ter uma aula só para instalar esse QGIS, o ArcGIS. Então, é uma das outras justificativas que fez o grupo, né, a escolher em utilizar o QGIS. E aqui, gente, eu coloquei um link para você instalar um complemento muito bom no QGIS depois que estiver instalado. Ele ensina direitinho a instalar esse complemento, que é o Keep Map Service, que é para a gente utilizar imagens não só do Google Earth, né, mas de um conjunto de outros provedores que fornecem essas imagens, que facilita muito o nosso trabalho. Tá bom? Vocês vão ver lá com o Alberto em sensoriamento remoto que fazer o tratamento de uma imagem não é tão simples assim. Existem programas específicos que fazem tratamento de imagem, como o Envy, como não sei se o Elephant, eu estou confundindo, TerraView, perdão, não sei que versão eles estão. Faz tempo que eu não utilizo esse software de sensoriamento remoto, mas vocês vão ver isso daí com o professor Alberto, né? Então, agora, em cartografia, a gente vai utilizar muito esses complementos para facilitar a nossa vida. Mas quando não tinha esses complementos, você tinha que baixar a imagem, fazer a composição RGB para depois botar, e tudo isso dava um trabalho monstruoso. Isso para uma imagem, imagina mais imagens. E na aula de hoje, pessoal, eu separei aqui alguns links de PDFs que eu encontrei para vocês entenderem um pouco mais do conceito de cartografia. São materiais bons, mas tem muito mais. Tem inúmeros materiais de cartografia. Se eu for fazer um comparativo entre a quantidade de informação que tem de cartografia em relação à área que eu atuo, a área de cartografia ela ganha muito mais em peso porque tem muito material disponível. E aqui eu não sei se a gente vai ter tempo de falar hoje ainda, de formação de banco de dados. Talvez a gente fale um pouquinho em paralelo ao conteúdo que a gente for ver, né?
Tem alguns bancos, tem alguns sites, como o da SEMA, do próprio BGE, aqui até mesmo do SICAR no Pará, que eles fornecem dados de municípios, de limites municipais, limites estaduais, limite entre as regiões de vários estados aí, então a gente vai aprender a caçar esses bancos de dados geográficos para poder formar o nosso banco de dados, e esses bancos de dados vão ser utilizados no programa de SIG, no QGIS, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Vocês estão calados, podem falar, viu? Tá bom? Então, deixa eu voltar agora para a apresentação. Então, tudo bem? Tranquilo aí? Então, vamos dar prosseguimento. Tudo tranquilo por hora, beleza. Mas, quando eu iniciar a apresentação, continuar, eu peço que vocês falem, tá? Porque eu vou estar aqui concentrado no slide, né? Eu não vai dar para ver o chat de vocês. Então, deixa eu parar a apresentação, deixa eu colocar agora a apresentação de onde eu parei, tá bom? Então, tá bom, pessoal? Após terminar a aula, né, ou em paralelo mesmo, no caso, eu vou ver se dá para me instalar junto com vocês, tá? O QGIS, tá? Então, eu vou iniciar agora, vou continuar, na verdade, aqui a apresentação, tá bom? Então, pessoal, a minha breve experiência na cartografia, no geoprocessamento, na verdade, né, foi quando eu fiz meu TCC, né, e quando eu tive as primeiras disciplinas relacionadas a isso. Eu tive uma disciplina na UFRA chamada fotointerpretação. Na verdade, não era nem cartografia. Nessa fotointerpretação, eu vi vários conceitos cartográficos e tive meu primeiro contato com o ArcGIS. Então, depois disso, eu percebi que a minha formação, assim como a maioria, né, em muitos locais, em muitas universidades, ela foi um pouco deficitária. Então, eu corri um pouco atrás fazendo cursos, minicursos relacionados ao geoprocessamento, à utilização desses softwares, e acabei me aprimorando e gostando muito dessa ferramenta que, na minha área, na área de ciências agrárias, e também fora da área de ciências agrárias, ela é muito utilizada. Então, no meu TCC, por exemplo, eu precisava descrever a área que eu fiz a coleta de alguns peixes para o meu estudo. Como eu faço engenharia de pesca, então eu precisei fazer um mapa de delimitação. Aqui estão os pontos, né? Eu fiz esse mapa de localização, é um dos mapas que nós vamos apresentar, nós vamos aprender a fazer, né, um mapa de localização, aqui localizando a área onde eu fiz as coletas, né? Aqui, ó, Ilha do Marajó, Estado do Pará, Santarém não está, um pouquinho mais aqui para o lado, né? Aqui para baixo. Né? Então, para poder dar uma ideia de onde, para a banca, né? Um trabalho, de uma forma geral, de onde foi que eu capturei os pargos para me fazer o estudo da biologia dessa espécie, né? Então, foi um dos mapas que eu criei e que me ajudou bastante. A cartografia me ajudou bastante, né? Eu tive também uma experiência um pouco peculiar, vamos dizer assim, também na graduação, quando eu fui PIBIC, né, para ter programas de iniciação científica, né, tive primeiro contato com a pesquisa. Aqui na região norte, a pesca industrial, ela é principalmente de arrasto de fundo, né? Para quem não sabe, a pesca industrial de arrasto de fundo, embarcações que jogam rede e arrastam fundo, né, para poder capturar as espécies que são comerciais, né, como piramutaba, dourada, enfim. Nesse meu PIBIC, a gente ia testar arrasto de meia água, que não existe aqui no estado do Pará. Então, durante um ano, né, por causa de muita burocracia, não aconteceu nenhum arrasto de meia água. Então, eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou ter que fazer com esse dinheiro? Porque eu já recebi, não tenho dados nenhum. O que é que eu vou ter que fazer para entregar no relatório final? Se eu não entregar nada, eu vou ter que devolver esse dinheiro que eu já tinha gastado, né? Graduando, pouco recurso, e pouco recurso que a gente tem já está gasto, ainda vai ter que devolver. Então, isso daí deu muito medo. Então, eu comecei a assistir algumas aulas de geoprocessamento, um mestrado na própria área de aquicultura, lá na UFRA mesmo. E tinha um professor que ele mexia com análise espacial, mais
análise espacial não, com geoestatística. Ele não utilizava nem o QGIS, nem o ArcGIS, ele utilizava o Surfer, que também é um programa de si que a gente consegue fazer alguns tipos de mapas. E através dessas aulas, a gente coletou algumas informações de clorofila nos oceanos, né, pelo sensor MODIS, e no oceano, né, em determinados pontos. E através disso, a gente criou um mapa de superfície, né, que a gente não vai ver aqui na disciplina de cartografia, porque é um procedimento metodológico e estatístico um pouco rebuscado, para poder fazer um mapa de superfície. Daqui é um mapa bem rústico que eu fiz, né, utilizando o Surfer. Né, mas é um tipo de mapa que eu acredito que o Luiz vai ensinar para vocês, né, na Costa Norte. Então, aqui, nesse relatório, nesse mapa que eu fiz, a gente induziu a partir de dados de clorofila, que vai ter fitoplâncton. Clorofila é um pigmento que ele está presente no fitoplâncton, onde tem fitoplâncton, tem toda uma cadeia ali alimentar que vai proporcionar que tenha uma grande quantidade de organismos a serem pescados, né, em arrasto de meia água. Né? Então, através daí, a gente supôs que essas seriam as regiões que teria maior probabilidade de se capturar os pescados, né, os peixes, na verdade. Né? Então, a partir daí, eu elaborei esse relatório e não devolvi o dinheiro do PIBIC que eu já tinha gasto, na verdade, né? Então, foi uma alternativa através de dados de sensores que a gente utilizou para fazer esse mapa de superfície e conseguir botar regiões, né? Então, esse mapa foi um mapa bem rústico, né? Então, o próprio QGIS e o próprio ArcGIS, eles conseguem gerar mapas bem mais elaborados do que esse daqui, tá bom? Então, é só um exemplo aí, um pouco da experiência que eu tive na parte de geoprocessamento. Depois disso, eu fiz minha especialização em geo, né, que me deu um pouquinho mais de propriedade de mexer nessas ferramentas de SIG, tanto QGIS quanto ArcGIS. Né? Então, falando agora mais propriamente dito de cartografia, né? A cartografia, como o próprio conceito está aqui expresso para vocês dentro desse texto, ela é a ciência de representação gráfica da superfície da Terra. Né? Então, tendo como produto final o mapa. Né? Só que o produto final, a gente precisa entender alguns conceitos inerentes ao próprio posicionamento que a gente tem na Terra, né? Como a gente faz esse posicionamento, o que é que a gente utiliza de informação que foi criada pelo homem para a gente conseguir se posicionar de uma forma mais precisa. Né? Então, por trás da confecção do mapa, a gente precisa ter esse conjunto de conceitos que a gente vai ver posteriormente, né? Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão e utilização dos estudos dos mapas. Então, essa é a cartografia. Na cartografia, a gente tem um termo muito interessante, que é espacialização. O que é espacialização? É quando eu insiro uma determinada informação dentro do espaço geográfico. Então, existem várias formas de espacializar diversas informações. Eu posso espacializar tanto informações naturais, fenômenos da natureza, assim como os fenômenos sociais, que vão nos dar alguma relação que esses fenômenos têm com o espaço. Né? Então, a cartografia ela vem para nos auxiliar nesse sentido, não é apenas puramente criar mapa, é pegar esse mapa, espacializar essas informações de uma forma correta, para no final gerar algum tipo de resultado além do mapa que vai nos permitir interpretar algum resultado e resolver algum problema que a sociedade ela precisa ser resolvido. Né? Então, a cartografia ela vem para nos ajudar muito nesse sentido. Né? Então, a representação do espaço através de mapas, não só do espaço, dos fenômenos, como eu acabei de falar, tanto social quanto natural. Tá bom? Então, basicamente, é esse conceito de cartografia e a finalidade dela é dentro das mais diversas áreas, né? Isso tanto das ciências agrárias quanto das ciências humanas, né? Então, existem alguns autores que dizem que de todos os dados que são gerados no mundo, em torno de 80% a 90% a gente consegue espacializar esses dados. Então, só para vocês verem o potencial que a cartografia tem em nos auxiliar nas mais diversas áreas. Então, esse daí é uma forma da gente ver o quão importante essa área é para as mais diversas áreas como ferramenta. Eu trouxe outro conceito também aqui para vocês, né? A cartografia no sentido da palavra, na etimologia da palavra, ela não é apenas uma das ferramentas básicas
do desenvolvimento econômico, mas é a primeira ferramenta a ser usada antes de qualquer outra ferramenta que possa ser posta em trabalho. Então, a gente utiliza muito a cartografia para planejar as nossas atividades. Por exemplo, na área de agricultura, o pessoal também da área de agrária, fica muito claro isso para a gente. Quando a gente vai desenvolver uma determinada atividade, por exemplo, eu preciso saber em qual área que eu vou, por exemplo, escavar meus tanques, qual a área que vai ficar minha estrutura que vai armazenar a ração, qual é o solo que eu vou, a área que tem um solo mais propício para poder, por exemplo, escavar meu viveiro escavado. Então, o planejamento ele tem como ferramenta principal a cartografia. Então, a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta e nas disciplinas posteriores vocês vão aprender a como utilizar essa ferramenta para planejar uma determinada atividade. Alguma dúvida, gente? Nenhuma aí? Beleza, então posso continuar, né? Não vi nada no chat, tá bom. Então, olha aí. Como eu falei, tem alguns tipos de mapa de localização. Eu já falei para vocês a respeito desse mapa aqui, um mapa de localização que a gente vai aprender a fazer. Vamos falar um pouco sobre mapa temático, né? Aqui, por exemplo, nesse mapa temático, ele tem como o principal tema que é expresso nesse mapa o desmatamento no ano de 2010, como vocês podem observar aqui, onde os municípios que estão com essa cor mais escura, quer dizer que eles desmataram mais. Aqui está uma representação clara aqui do arco do arco do desflorestamento, né? Que expressa aí os municípios que mais desmatam, arco de desmatamento, perdão, tá? Que representa os municípios que mais desmatam, né? Olha aqui, eu falei de Lábrea anteriormente, Lábrea é bem aqui, né? A gente está em Santarém, mais ou menos nessa região, já trabalhei aqui, olha como estava distante do Pará. Eu me meti para cá mesmo, para essa divisão. E realmente, Lábrea aqui não está expressa aqui nesse mapa, ele está dentro do arco do desmatamento. Lábrea aqui não está expresso, mas é o segundo município que mais desmata. E como a gente consegue ver isso? Através de mapas temáticos, né? Esse daqui é um exemplo de mapa temático, né? Dos municípios que mais desmatam, na verdade. Tá bom? Aqui é um outro tipo de mapa, aquele mapa de superfície aqui, ó. Esse mapa aqui são dois exemplos de mapas de superfície que eu fiz no ArcGIS. Esses mapas de superfície, através de pontos coletados de profundidade da costa norte, aqui é o estado do Amapá, não está vendo, mas aqui representa, cada linha dessa representa uma profundidade do oceano, né? Então, eu consigo elaborar esse mapa de superfície, esses mapas de batimétrico, como a gente fala mais específico na nossa área, através da utilização de modelos geoestatísticos, né? Que a gente não vai ver agora. Aqui também tem um mapa de concentração de clorofila, né? Então, tem um determinado ano que apresentou esse comportamento de clorofila dentro dos oceanos, onde apresenta muito fitoplâncton, né? Então, todas essas informações, né, a gente consegue espacializar através de ferramentas cartográficas, né, e ferramentas de geoestatísticas aí também, tá bom? Por favor, gente, falam, tá? Então, alguma dúvida em relação a isso que eu falei agora? Não? O pessoal aí está um pouco calado, tem 18 pessoas online aqui. Nenhuma dúvida, né? Falem, por favor, tá? Eu acabei esquecendo de falar, gente, mas quem interagir, nenhuma dúvida, Laiane, né? Quem interagir, a gente vai até aumentar a pontuação na hora de lançar nota, tá, gente? Então, por favor, interajam, uma forma de estimular que vocês interajam aí durante as aulas, tá bom? Neuza, por enquanto, não. Tá bom, então. Então, bora continuar. Então, gente, um ponto importante que a gente precisa entender aqui é sobre escalas, né? Escalas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa compreender de uma forma detalhada, mas não focando muito nos cálculos por trás da escala, né? Mas sim como a gente vai mexer nela dentro do nosso programa, do QGIS. Então, a gente precisa entender, por exemplo, como é que uma imagem ou uma feição ela vai se comportar quando eu for mudar a escala dentro do meu SIG, dentro do meu programa de SIG. Então, eu tenho que saber qual a escala que eu vou utilizar quando eu for ampliar a imagem,
quando eu for restringir mais a imagem, detalhar mais ela. Então, a gente precisa entender como a gente vai mexer na escala, a gente precisa entender esse conceito para poder a gente aprender a mexer no programa de SIG, como ampliar, como deixar mais detalhada, como deixar menos detalhada a imagem de satélite. Então, para isso, a gente precisa entender sobre escala, né? Então, a escala, ela, em sua definição, ela é a relação entre a distância no mapa e a sua correspondente na distância real. Então, dentro do mapa, ele não representa a distância real, né? Então, para isso, a gente precisa de escala. A gente precisa saber mexer na escala, tá bom? Então, além disso, a gente precisa entender um pouco sobre as transformações de quilômetro para metro, principalmente, de metro para centímetro, né? A gente precisa entender isso daí, né? Um metro tem 100 centímetros, né? E 1 quilômetro tem 1000 metros, né? Então, a gente precisa entender. Vocês precisam ter em mente que existe escala numérica e existe uma escala gráfica, né? Então, a gente consegue transformar uma escala numérica em uma escala gráfica. A gente não vai ver aqui, dentro dessa aula, até para não perder tempo, né, como transformar uma escala numérica em uma escala gráfica, né? Ou nesse talão de escala, como também é chamado, né? Mas a gente precisa entender como é utilizar essa escala dentro do nosso mapa, dentro do nosso programa de SIG. Então, o que quer dizer esse número aqui? Essa escala aqui, esse 2 pontos para 100 mil, né, como está expresso aqui, ela quer dizer alguma coisa. O que é que ela quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a cada 1 centímetro dentro do meu mapa, no espaço real, eu tenho 100 mil centímetros. Entendeu? A cada 1 centímetro que eu vejo no meu mapa, na realidade, no espaço real, eu tenho 100 centímetros. Simplificando, a cada 1 centímetro no meu mapa, eu tenho o quê? 1000 metros. Simplificando ainda mais, a cada 1 centímetro dentro do meu mapa, eu tenho aí representado 1 quilômetro no espaço real. Né? Então, por trás desse número, existe essa informação que eu acabei de falar para vocês. Né? E aqui é a mesma coisa, na escala gráfica é até mais fácil. Né? Se a gente tiver uma escala gráfica aqui, assim, plotada no nosso mapa, quer dizer que essa distância aqui de 0 a 4, ela representa no espaço real 4 quilômetros. Ela vai estar mais ou menos desenhada desse tamanho no mapa, vamos supor. Claro que isso vai variar de escala para escala. Mas no espaço real, essa distância desde o 0 até aqui, ela representa 4 quilômetros. Né? Então, é isso que quer dizer a escala gráfica e a escala numérica. Né? Então, a gente consegue representar dentro do espaço, dentro do mapa, a representação real do quanto aquilo vai ter em termos de comprimento, enquanto aquilo vai ter em termos de dimensão. Tá bom? Então, alguma dúvida em relação a essa parte de escala, pessoal? Norma para escala, está falando, Jairo, está falando dentro do programa de SIG? Jairo, quer falar ou vai digitar? Rapaz, não existe uma norma, né? Na verdade, quando a gente coloca uma escala gráfica, a gente tem que posicionar ela da forma que fique mais visível possível e mais fácil de entender. Né? Norma, não. Né? É mais bom senso mesmo. Né? Então, quando a gente estiver desenhando a nossa escala, a gente vai aprender, por exemplo, a diminuir essa quantidade de talão de escala, aumentar o talão de escala, mudar de escala. Né? Não existe só essa representação aqui que vocês estão vendo, existem outras representações também. Né? É mais em relação ao bom senso do que norma propriamente dita. Né? Então, norma mesmo não existe, tá bom? Alguém mais tem uma dúvida? Não, né? Então, eu vou continuar aqui, tá bom? Então, olha aí, a gente consegue transformar essa escala numérica em escalas gráficas, né? Olha aqui, uma outra forma de representar a escala gráfica, né? Essas linhas aqui, né? Então, fica mais a questão de gosto e bom senso mesmo para deixar o mapa ali melhor representado, vamos dizer assim. Né? Então, Igor, então, tanto faz eu colocar uma quanto outra, talvez esteja surgindo essa dúvida aí com vocês. O que é recomendado, que eu gosto sempre de colocar, eu coloco as duas escalas no meu mapa. Né? Porque, assim,
no meu mapa digital, geralmente eu exporto ele como imagem, e se você for precisar ampliar ele, né, dentro de uma apresentação ou em qualquer outra atividade que você esteja fazendo, a escala gráfica ela é ampliada junto com o mapa, né? É por isso que é sempre bom ter ela. Se eu ampliar só com a escala numérica, vai haver modificação de escala. Então, se eu ampliar, por exemplo, uma imagem, essa escala numérica, ela vai perder a sua funcionalidade dentro do mapa. Então, sempre é bom ter esses dois, né? Tanto a numérica quanto a escala gráfica, tá bom? Ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu sempre fico atrapalhada na hora de fazer isso no QGIS, né? Colocar a escala de modificar, né? Tá falando, Neuza? Né, a gente tem, às vezes, uma posição, dependendo de como é que é a imagem, de como que o mapa está construído, vai inviabilizar a gente colocar a escala naquela posição em um determinado tamanho. Às vezes a gente tem que diminuir ela, às vezes a gente tem que aumentar ela para poder deixar mais visível, né, e melhor interpretável, vamos dizer assim, né? A gente tem que pensar nesse sentido na hora de colocar uma escala. Mas no caso, vai as duas no mapa, só que um vai na legenda e o outro no desenho. Isso, exatamente. Né? E dependendo do mapa que tu for colocar, às vezes a gente coloca mais de um frame, né, no nosso layout, né? A gente tem que colocar a escala dos dois frames, né? Por exemplo, de um frame que a gente vai colocar o município, por exemplo, de um frame que a gente vai colocar, por exemplo, o estado para localizar aquele município. Quem não estiver entendendo o que é frame, eu vou mostrar posteriormente, eu vou retornar essa discussão, tá? Mas o frame é o espaço que a gente plota o município, o local que a gente quer representar dentro do mapa, né? Então, mais alguma dúvida aí? Deu para responder certinho aí, Neuza, Jairo? Posso continuar, né? Eu tô aprendendo, o Google, o Meet, ele acabou incluindo algumas ferramentas que a gente consegue intercalar entre a apresentação e entre o chat. Beleza, então vou dar continuidade aqui, tá bom? Estão vendo normalmente minha apresentação, né? Não estão vendo o chat só não, né? Só minha cara. Estou vendo a apresentação também, né? Alguém pode me dar esse feedback? Sim, beleza. Então, bora dar continuidade, né? Então, olha aí. Eu vou mostrar isso no QGIS para vocês, mas é bom a gente ter mais essa noção. Primeiro aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês 4 figuras, ainda em escala, né? Aqui a gente tem um mapa dos Estados Unidos, né? Olha, o frame que eu coloquei, esse que eu falei anteriormente, esse quadradinho que está representado aqui, os Estados Unidos, tá, gente? É isso que eu falo frame. Alguns mapas a gente coloca mais de um frame, né? Um frame, por exemplo, representando essa parte do município e um frame localizando o município dentro do país, vamos dizer assim, né? Então, esse que é o frame. Mas a gente vai falar mais específico mais para frente a respeito disso. Tá? Então, olha aqui. Aqui nessa imagem eu tenho 4 imagens, né? Tenho 4 imagens aqui representando determinadas porções dos Estados Unidos. Aqui eu tenho mais ou menos os Estados Unidos todos, representando o município de Atlanta. Aqui eu estou ampliando, né, o município de Atlanta. Aqui eu estou vendo com mais detalhes o município de Atlanta. E bem nesse ponto aqui está essa parte aqui, ó. Então, vocês percebem que existe aqui esse frame, ele está mostrando o estado todo, e aqui esse frame está mostrando apenas esse ponto aqui dentro do município de Atlanta, né? Então, daqui para cá eu estou ampliando, né? Então, com essa ampliação, a escala ela vai mudando. Então, dentro desses 3 frames, eu vou ter diferentes escalas, né? Por exemplo, para esse frame aqui, eu tenho uma escala de 1 para 94 milhões. Né? Quando eu tenho uma escala onde esse denominador aqui ele é muito grande, eu posso dizer que essa escala ela é pequena. Então, ela mostra aí, não mostra os detalhes, ela mostra aí áreas maiores, vamos dizer assim. Né? Então, esse denominador aqui, por ser quanto maior o denominador da escala, menor a escala. Né? Enquanto que aqui, nessa parte do município de Atlanta, do estado de Atlanta, na verdade, eu tenho uma escala de 1 para
1.300.000, né? Ou seja, esse denominador aqui ele é menor, então a minha escala ela é maior. Então, quanto maior a minha escala, menor o denominador, e mais detalhes eu consigo observar dentro do meu frame, dentro da minha imagem. Entenderam aí a diferença? Quanto maior a minha escala, né, mais detalhes eu consigo ver dentro do meu frame. Né? Então, quando a gente estiver, por exemplo, mexendo lá no QGIS, primeiro eu vou colocar o estado do Pará todo. Depois eu vou aumentar a escala, ou seja, eu vou colocar um denominador menor para poder ver todo o município de Santarém, né? Ou outro município qualquer. Então, deu para entender mais ou menos isso? Quanto mais ampliado, a escala aumenta. Né? Essa parte aqui de ampliação você fala, né? Então, essa ampliação aqui, ó, eu consigo ver, né? Justamente o país, os Estados Unidos, né? E aqui mais detalhe eu consigo ver, entendeu? Quanto maior a escala, menor o denominador e mais detalhes eu consigo ver. Aqui eu consigo abranger uma área maior com uma escala menor, exatamente isso que você colocou, né, Marcos, né? Então, tá dando para entender isso, gente? É importante vocês entenderem isso, porque isso vai afetar, na hora que a gente estiver mexendo na escala dentro do SIG, dentro do frame, né? E também vai afetar na hora da gente colocar as grids no frame. Né? A grid, para quem não sabe, são aquelas linhazinhas que ficam no frame para poder a gente saber mais ou menos, a gente se localizar. Aquelas linhas que representam tanto a latitude quanto a longitude. Então, para a gente colocar mais grid, a gente precisa ampliar ou diminuir a escala, aumentar ou diminuir a escala. Então, é importante que vocês entendam isso, porque vai ser de suma importância na hora que a gente estiver mexendo lá no grid, tá bom? Tanto no grid, quanto na ampliação mesmo da imagem, né? Aqui tem a Jaci. A escala é inversamente proporcional. Tá falando a espaço, e Jaci? Isso, quanto maior a escala, como está nessa imagem aqui, deixa eu voltar aqui. Quanto maior a escala, né, mais detalhes eu consigo ver, uma porção menor de espaço eu consigo ver. Né? Quanto menor a escala, mais espaço eu vejo, né? Ou seja, ela é ampliada. Né? Então, é essa a relação, né? Essa relação inversa. Né? Exatamente. Então, está dando para entender, né? Mais alguma pergunta? Eu posso continuar, né? Deu para responder, Jaci? Jaci Roque. Roque é essa a pronúncia, é? Tá bom, então... beleza. Então, eu vou continuar. Então, olha aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. Mais uma forma de expressar isso que eu acabei de falar, né? Em escalas pequenas, ou seja, em escalas que eu tenho denominador grande, né? Eu consigo ver uma maior porção de terra, né? Olha, em escala pequena, essa aqui é uma escala muito pequena, que me faz ver vários países, por exemplo, mas só que não me permite ver os detalhes de cada país e de cada município aqui são expressos, né? Essa daí é um ponto bom e um ponto positivo e um ponto negativo da escala pequena. Já a escala grande, aquela que tem um denominador menor, ela me permite ver mais detalhes, né? Então, como a gente consegue ver nessa feição aqui. Por exemplo, aqui eu não consigo ver os municípios do estado de São Paulo, por exemplo. Nem essas outras feições aqui desse município. Né? Mas, numa escala pequena, eu consigo ver todos os países do mundo. Né? Então, existe o ponto positivo e o ponto negativo dessa escala. Né? Então, para determinadas situações, a gente vai precisar de uma escala menor, para outras determinadas, a gente vai precisar de uma escala maior. Né? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo, posso continuar. Então, tudo isso que eu falei se resume nessa fórmula aqui, né? Então, só para relembrar, a escala é a relação entre a distância no mapa e a sua correspondência na distância no mundo real. Né? Então, o E é a escala numérica, o D maiúsculo é a distância real
e o D minúsculo é a distância no mapa, né? Então, a gente tem essa relação inversa aí, né, entre a escala, o espaço e a distância, né? Então, essa é a relação. Então, só para um exemplo prático aqui, a gente não vai se ater muito nesses cálculos, e eu também não vou cobrar isso como um exercício, né? Mas a gente consegue ver aqui. Por exemplo, eu tenho uma escala, eu tenho aqui a região da Espanha, tá? Eu tenho uma escala de 1 para 7 milhões, como vocês conseguem ver aqui, né? Dentro desse mapa. Dentro desse mapa, a escala é 1 para 7 milhões, tá bom? Na escala de 1 para 7 milhões, cada centímetro quer dizer que cada centímetro no mapa, no mundo real, a gente tem 7 milhões de centímetros, correto? Perfeito. Então, a partir disso, eu consigo saber qual é a distância real em 5 centímetros, né? Se eu sei a relação de 1 centímetro tem 7 milhões de distância no mundo real, quantos centímetros eu tenho em 5, qual é a distância real em 5 centímetros dentro desse mapa? É justamente essa distância que vocês veem, né? Então, essa distância de 5 centímetros, qual é que ela representa na real? Basta a gente utilizar essa escala. Então, basta organizar dessa forma aqui, que a gente consegue saber quanto real essa distância tem de 5 centímetros no mapa. Né? De 5 centímetros no mapa, no mundo real. Então, basta eu resolver essa regra de 3 aqui, e eu vou achar que os 5 centímetros, na realidade, no mundo real, eles representam aí 35 milhões de centímetros. Simplificando, os 5 centímetros aqui, né, eles representam no mundo real 350 quilômetros. Né? Então, essa é a interpretação que eu tenho dentro de um mapa, né, quando a gente utiliza uma escala numérica. A gente pode também expressar de outra forma, né? Vamos supor, eu tenho aqui dentro dessa região aqui uma escala nesse mapa, numa escala numérica de 1 para 20 milhões, né? E eu quero achar quantos centímetros no mapa a distância de 60 milhões ela representa. Então, basta eu substituir o x bem aqui, eu já tenho a escala, né? Então, basta eu colocar aqui, esse x ele vai me dizer quantos centímetros tem no mapa esses 60 milhões. Então, basta eu resolver mesmo essa regra de 3, né? Multiplicando, fazendo essa resolução, vai chegar nessa organização da forma, ou seja, esses 60 milhões no mundo real, nesse mapa aqui, é representado por 3 centímetros, né? Então, mais um exemplo aí de se saber a escala, saber a distância dentro do mapa com base numa distância real. Né? E vamos supor que eu só tenha a distância do mapa e a distância real, eu quero saber quanto é a escala, né? Qual é a minha escala. Então, basta eu colocar aqui 1 para x, né? Eu sei que 2 centímetros no meu mapa, no real, ele representa 90 milhões de centímetros. Né? Então, basta eu resolver essa regra de 3, eu vou achar aqui a minha escala. Olha aí. Essa resolução, esse valor aqui é o meu denominador da escala, tá, gente? Então, vai ser a escala de 1 para 45 milhões. Então, em resumo, a gente se trabalha assim com escalas, né? Os exemplos relacionados à escala, basicamente, eles se refletem a essa situação aí. Mas, como eu falei, não é interesse a gente pegar e ficar exercitando esses cálculos dentro da nossa disciplina. Vamos concentrar algo mais prático, que é justamente a parte de mexer com SIG, né? Propriamente dito. Tá bom? Nenhuma dúvida, né? Se quiserem postar, eu estou alternando aqui vendo o chat, tá? Tá dando para entender, gente, alguma coisa? Eu acho que essa parte de escala a gente finalizou agora, tá? Então, se deu para entender isso que eu falei agora, mais tarde, quando eu for mostrar, mais tarde não, acho que na próxima aula, talvez, quando a gente for aprender a mexer na escala dentro do QGIS, a gente vai mexer com facilidade, se vocês entenderem isso agora. Se não entendeu, essa é a oportunidade de falar alguma coisa para poder a gente compreender melhor sobre essa parte de escala. O que eu acho necessário dentro dessa disciplina é isso que eu mostrei para vocês. Né? Mexer com essas fórmulas aí para saber vários exemplos, dá para fazer, mas eu prefiro gastar essa nossa energia, esse nosso tempo, que eu acho que já é curto, em outras situações que eu acredito que sejam mais proveitosas para vocês. Tá bom? Mas se quiserem questionar, estejam à vontade, quiserem levantar a mão, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Vou voltar aqui para a apresentação. Tá?
Então, olha aí, pessoal, dentro da cartografia, a gente tem dois grandes problemas, né? E eu peço até atenção da parte de vocês nesse ponto que a gente vai falar, porque isso daqui, que eu vou falar a partir de agora, é causa de grandes erros no momento que a gente está trabalhando com georreferenciamento, coleta de dados no campo, na hora de pegar esses dados do campo e plotar dentro do nosso mapa, plotar dentro do nosso programa de SIG, pegar essas informações e criar um shape, tudo isso que eu vou falar agora é importante para poder evitar erros, né? Infelizmente, é o que acontece muito, principalmente quando a gente está fazendo cadastro ambiental rural, né? Se vocês forem acessar o link daquele que eu mandei lá no Classroom sobre a SEMA, né? Lá naquele link, eu posso até mostrar isso depois para vocês, a gente consegue baixar todas as áreas que foram desenhadas pelas pessoas que estavam fazendo o CAR das propriedades rurais. Consegue baixar e consegue visualizar. Se vocês forem visualizar todas essas propriedades rurais que foram delimitadas lá no SICAR, que é o link da SEMA para vocês verem as propriedades rurais, vocês vão ver que muitas estão sobrepostas e muito dos CAR que são solicitados para a elaboração do CAR, para fazer essa solicitação, fazer esse cadastramento, na verdade, eles não são aceitos por causa dessas sobreposições de áreas. E essas sobreposições de áreas, elas podem ser erros tanto de manipulação no SIG, com base no que eu vou falar a partir de agora, tanto no momento que a gente está coletando dados no GPS, a gente não configurar direito aquele dado do GPS. Então, vocês precisam entender essa parte, ela é de suma importância para poder a gente aprender a evitar erros dentro do programa de SIG. Né? Tá bom? Principalmente quando estiver fazendo o CAR. Então, olha aí, dentro da cartografia, a gente tem dois grandes problemas. Né? O primeiro problema, como representar a Terra esférica se os mapas são planos? Né? Então, é um ponto que hoje os cartógrafos trabalham muito para tentar representar da forma mais precisa possível os mapas, projetar a Terra nos mapas que são planos. Né? Então, é um problema isso. E eu vou mostrar para vocês que algumas alternativas que foram criadas para solucionar ou minimizar os erros cometidos por esse problema. Né? Se a Terra é esférica, a gente vai representar ela dentro de um plano, é óbvio que vai ter erro. Sem dúvida nenhuma vai ter erro. Então, a gente sabe que para determinadas regiões, né, os cartógrafos, as pessoas que trabalham dentro dessa área, elas criaram esforços para tentar minimizar esses erros. A gente vai ver algumas dessas alternativas posteriormente. E como se localizar em qualquer ponto da Terra? Né? Então, esse aí que é um grande problema. Por que ele é um grande problema? Porque a Terra, como ela é representada, diz que se ela é esférica. Né? Tá até um erro falar aqui que a Terra é esférica. Na verdade, a Terra não é esférica. Ela tem várias deformações, né? E essas deformações, se a gente não souber como trabalhar, elas proporcionam erros, e erros grotescos, né? Que podem ocasionar isso que eu acabei de falar para vocês a respeito do CAR. Então, como se localizar em um ponto do planeta? Né? Então, basicamente, resumindo de uma forma bem rústica mesmo, né? O que foi criado para se resolver esses dois grandes problemas? Primeiro, adotar uma superfície esférica de referência. Na verdade, não é nem esférica, né? É elipsoidal, né? Ou seja, cria-se um datum. O que é um datum? É uma superfície matemática de forma elipsoidal que a gente consegue posicionar na Terra que é torta para poder conseguir se posicionar. Né? Mas só que a Terra ela varia, a deformidade dela varia durante toda a sua área. Então a gente não precisa só de um datum, a gente precisa de vários dátumos. Eu vou mostrar para vocês entenderem melhor o datum mais posteriormente. Né? Ou seja, é uma relação matemática que permite que a superfície da Terra de referência para torná-la plana. Né? Então, além de adotar um datum, a gente tem que projetar esse datum no plano. Né? Existem algumas formas de projetar isso no plano.
de forma cilíndrica, de forma cônica. Isso vai variar de região para região. Então, eu posso pegar um dado e projetar numa região, numa região, e essa projeção não ser adequada para outra região, por exemplo. Então, a gente tem que aprender a mexer, saber esse conceito aqui, porque existem vários dados dentro do SIG lá que a gente vai ter que escolher para poder a gente não ter erro. Até mesmo no GPS, a gente consegue escolher um dado para poder a gente minimizar o erro de coleta de dados. Né? Então, essa foi uma outra alternativa. Além de criar esse dado de referência, também é utilizada uma projeção dessa esfericidade, desse elipsoide, na Terra, para poder a gente conseguir projetar num plano mais possível. E estabelecer, e além desses dois pontos, né, estabelecer uma superfície de coordenadas plano. A gente vai trabalhar hoje não, eu acho que não vai dar tempo da gente falar isso, mas a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina com dois sistemas de coordenadas, o UTM e o sistema de coordenadas geográficas. Né? Mas só que cada um desses sistemas de coordenadas, eles têm características diferentes. Né? E é preciso a gente conhecer, porque a gente, por exemplo, se a gente for calcular a área, utilizando o sistema de coordenadas geográficas, a gente vai ter um erro lá. É mais adequado a gente utilizar, por exemplo, as coordenadas do tempo para calcular a área do que as coordenadas geográficas. Então, eu já cometi muito erro fazendo isso daqui, porque eu até sabia esse conceito, mas não sabia como utilizar esse conceito dentro do programa de SIG. Então, a gente vai focar mais nesse ponto, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Professor, minha internet está caindo bastante, por isso estou saindo toda hora da chamada. Tá bom, Neia. Tranquilo. Então, deu para entender isso aqui, gente? De uma forma resumida. Acho que vocês vão entender melhor quando eu mostrar os próximos slides. Mas, por favor, essa é uma parte um pouquinho, vamos dizer, que vocês precisam de mais atenção para poder ter esse consentimento na hora que a gente estiver mexendo no QGIS, tá bom? Então, como representar a superfície da Terra? Qual forma, quais dimensões? Né? Então, como é que a gente vai representar essa superfície? Né? Essa daqui é aquela primeira questão, né? Como representar a superfície esférica se os mapas são planos, né? Então, a gente precisa primeiro, que superfície a gente tem que adotar? Perdão que tá desligando aqui o meu computador. Antes de desligar aqui. Tá. Então, como é que a gente vai adotar essa superfície da Terra para que nos ajude a nos posicionar nela, né? Existem alguns modelos, né, baseados nas formas, nas dimensões da Terra, que são utilizados para a gente fazer esse cálculo de posicionamento. Mas antes de a gente falar desse modelo, a gente vai falar dos modelos que existem, né, e dos quais são utilizados. Na verdade, quando a gente fala em modelo da superfície da Terra, existem três, basicamente. Né? O modelo real, que é baseado na verdadeira forma da Terra, o que ela representa. A gente não utiliza esse modelo real para os nossos cálculos de posicionamento, para a nossa realidade, para confeccionar mapa, para as outras atividades da topografia, por exemplo. Então, a gente vai descartar esse modelo, a gente não vai utilizar ele. Existe um modelo físico, né, que é baseado em conceitos físicos envolvendo campos e forças atuantes no planeta. Dentre esses modelos, a exemplo, tem um modelo gravitacional, um desses modelos, por exemplo, né, a gente não utiliza também dentro da cartografia. E o modelo que a gente utiliza, que é o modelo matemático. Né? Então, esse modelo matemático, ele nos permite nos posicionar dentro da Terra, né? na Terra de uma forma geral. Como assim? Então, só para deixar um pouco mais visual isso que eu estou falando para vocês. No Jairo, está tirando uma dúvida aqui. No caso do geográfico, tem mais erro que o TM? Na verdade, talvez erro, eu tenha até me expressado mal, Jairo. Na verdade, não é o erro, né? Quando a gente for, por exemplo, calcular a área no modelo geográfico, ele vai, no sistema de coordenadas geográficas, ele vai nos dar em graus, né, dependendo de como a gente está configurando. Na verdade, o UTM ele vai nos dar em metros, né, metros, hectares, dependendo de como a gente vai organizar nossa tabela de atributo para saber a área. Até me expressei mal, me peço desculpas, né, mas, na verdade, o modelo geográfico não é que ele vai gerar erros, né, o UTM, na verdade, é o melhor porque ele vai nos dar logo a área, por exemplo, e a distância em metros, metros quadrados.
tá bom? Mas dependendo do dado que a gente utilizar, né, aí já mudando não só para sistema de coordenadas geográficas, ele pode nos... Se a gente utilizar um dado errado para calcular a área, um dado inadequado para aquela região, sem dúvida nenhuma, isso vai dar erro, tá bom? Respondido aí, Jário? Beleza, tá ok. Então, olha aí, para expressar esses três modelos aqui que eu falei para vocês, o modelo matemático é esse que a gente vai utilizar para cálculos de posicionamento, né? Esse daqui, o modelo matemático, ele é um modelo rígido, geralmente ele tem formato de um elipsoide de revolução, né? O que é um elipsoide de revolução? Por exemplo, pega uma bola, aquelas de borracha com ar, né? É uma esfera perfeita aquilo, vamos dizer que é uma esfera perfeita. Um elipsoide é como se vocês achatassem essa bola, né? Então, a bola achatada, o formato da bola achatada é o elipsoide de revolução, e geralmente é um elipsoide de revolução que a gente utiliza para fixar a Terra, né? E poder utilizar ele para cálculos de posicionamento. Esse aqui é o modelo real, né? A gente não utiliza, é mais questão de representação mesmo. É um modelo físico, né? Um exemplo de forças gravitacionais e outras forças, né? Modelo físico a gente não utiliza. E esse é o modelo aqui matemático que a gente utiliza para representação. Vou passar aqui, ó. Então, olha aí, essa observação. Ainda não foi conseguido, até a presente data, uma definição matemática da forma da Terra, né? Então, modelos matemáticos que representam a Terra são difíceis, porque há muitas variações, né? Então, como não tem um modelo por trás dessa forma, fica difícil a gente calcular o posicionamento, o nosso posicionamento nessa região. Né? Tem algumas superfícies também que são, além desses modelos, né, tem algumas superfícies que são criadas, né? Dentre essas superfícies, nós temos aí o geóide, né, a superfície da Terra, né, vamos dizer assim, que são representadas formas de representação. Né? Então, dentre essas superfícies, tem a superfície topográfica, já eu falo do geóide, né, que é a superfície do terreno, com seus vales, fundos, mares e montanhas, sobre o qual as medidas são executadas. Né? Então, quando a gente fala de superfície topográfica, gente, além de modelo, né, a gente não está falando de modelo, está falando mais de superfície, é a superfície real da Terra, né? Considerando as suas altitudes, suas aclividades, suas declividades, né? O modelo geoidal, superfície do geóide, é um vocábulo que significa tudo aquilo que representa a Terra, considerando como superfície do nível dos mares, altitude zero, né, e coincide com o nível médio dos mares. Né? Então, com base em vários cálculos da superfície da variação da superfície do mar ao longo da Terra, é calculado aí feito um modelo geoidal, né, uma superfície geoidal, na verdade, né? E o elipsoide de revolução, né, que é a superfície matemática adotada como referência para cálculos de posição, distância, direção e outros elementos geométricos de mensuração, né? Essa superfície que geralmente a gente utiliza para cálculos de área, de altitude, enfim, né? Distância e assim sucessivamente. Aqui é um geóide, né, um modelo que foi calculado, né, da superfície da Terra com base no nível médio dos mares, né? Então, esse é o geóide que a gente fala, né? A gente não vai trabalhar muito com isso, né? Aqui só mais uma representação, né? O geóide é esse modelo aqui, né? Que é calculado, né? Com base na superfície média dos mares. E aqui é o elipsoide de revolução, né? Como se fosse a bola achatada, né? Tudo bem? Deu para entender isso daqui? Isso daqui é só uma forma de vocês visualizarem essas superfícies, essas representações que foram criadas, mas nem todas são usadas para cálculo de posicionamento. Tá bom? E mais um modelo geoidal, né, da forma da Terra, né, que é calculado, né, com base no nível médio dos mares, né? Está um pouquinho grotesco aqui, né? Mas esse é um modelo mas que não é utilizado para a gente na cartografia aqui, né? Mais quesito de representação, tá bom?
Então, deu para entender essa parte de modelo, de superfície? Tudo certo? Sim, sim, tranquilo, professor. Se tiver alguma dúvida, fiquem tranquilos. Essa parte é um pouquinho conceitual, gente, mas depois, quando a gente mostrar para vocês, no SIG, como é que elas podem interferir no nosso mapa, fica mais fácil de visualizar. Não só de visualizar, mas também aprimora aí a capacidade de vocês de mexerem e terem menos erros no momento de fazerem um georreferenciamento, de plotar alguma informação que vocês coletaram em campo, no mapa, no SIG, no programa de SIG, tá bom? Então, olha aí. Então, deixa eu ver quantos slides. Acho que só vai ficar em dato hoje, tá? Só vai ficar em dato porque eu quero que vocês peguem esse restante de tempo para instalar o quanto giz no PC de vocês, tá bom? Então, olha aí. O Datum, né? O Datum, como eu falei para vocês, ele na verdade é conceituado como uma superfície matemática que é calculada, criada, para a gente conseguir nos posicionar, para a gente conseguir, além de se posicionar, fazer cálculos de área, além disso, para calcular distâncias, né? Então, a gente precisa de um modelo, de uma matemática por trás disso tudo, né, para poder a gente fazer esse nosso posicionamento. E um dos pontos utilizados para isso foi a criação do Datum. O Datum, ele tem como modelo, geralmente, um elipsoide de revolução. Eu não conheço Datums pelo menos, eu desconheço, na verdade, né? Dados que têm como superfície matemática um cilindro, por exemplo, né? Eu desconheço isso. Os que eu conheço são elipsoides de revolução, tem essa superfície matemática por trás, que são posicionados na Terra, uma posição imaginária, né? Mas que tem um cálculo por trás disso tudo, que nos facilita o cálculo de área e posicionamento dentro da Terra. Né? Então, olha aí, ó. Diferentes dados possuem diferentes elipsoides de revolução, né? Diferentes posições têm sido utilizadas para diferentes países do continente. Cada região, gente, eu vou até fazer questão de mostrar isso no SIG na próxima aula. Cada região, ela tem um dado que consegue representar aquela região de uma forma mais fidedigna possível. Como assim, fidedigna? Com a menor quantidade de erros possíveis no posicionamento. Então, a gente tem vários dados, inúmeros dados. A gente vai ver no quanto GIS que a infinidade de dados que tem dentro desse programa. Então, a gente utiliza todos? Não. Vai utilizar o melhor dado para aquela região. Né? E isso é causa de grandes erros dentro do geoprocessamento, dentro da cartografia, por exemplo. Como assim? Eu preciso utilizar o dado desde o momento que eu estou coletando os dados, os pontos, as informações, até o momento que eu estou plotando essas informações dentro do meu mapa. Então, se eu utilizar um dado no meu GPS e for plotar ele em outro dado dentro do meu programa, só aí eu já tenho erros. Então, esses erros podem ser mínimos ou grotescos, dependendo do dado que você escolhe. Então, por exemplo, se eu estou coletando um ponto no GPS agora, num aplicativo, em que eu estou utilizando um dado, por exemplo, SAD69, aí na hora de eu plotar, eu coloco ele dentro do meu frame no dado GS84, que é um outro tipo, que é um outro dado, só aí eu já tenho um erro grotesco. E esse tipo de erro vocês têm que aprender a evitar. Então, para evitar isso, vai desde a configuração do GPS de vocês até o momento da configuração do programa que vocês estão utilizando. Então, a gente precisa entender que diferentes dados têm diferentes elipsoides de revolução, que são diferentes superfícies matemáticas, que estão posicionadas em diferentes partes da Terra. Então, justamente, é isso que vocês têm que entender para poder saber que há erros por trás disso, se eu fizer uma coleta de dados errado. Entenderam? Marcos, já pergunta sobre isso? Não entendi, Marcos.
Então, dá para entender essa parte aí, em relação ao datum? Dependendo da região, eu tenho que escolher um datum diferente. Isso vai ficar mais visível quando a gente estiver mexendo no QuantumGIS, tá bom? Então, datum global é um datum geodésico utilizado na cobertura geral do globo escolhido de forma a fazer coincidir com o centro de massa da Terra, né? Com o centro do elipsoide de referência. Lembra que o datum ele tem uma superfície matemática que é um elipsoide de referência. E o eixo de rotação da Terra com o eixo menor do elipsoide, ou seja, o datum, deixa eu ver se a imagem posterior lá facilita o entendimento. Não facilita não. Mas eu vou mostrar para vocês isso já já. É um dado que eu consigo fixar ele na Terra, né? Para poder eu conseguir ter o menor erro possível nas mais diversas áreas do planeta. É um dado que eu utilizo globalmente. Qual o dado que eu utilizo globalmente? É o WGS 84. Né? Então, é um dado que globalmente é utilizado, né, para evitar, para tentar padronizar aí as informações coletadas em termos de posicionamento. Né? Datum local é um dado adotado por um país ou um continente, de forma que haja uma boa adaptação entre o geóide e o elipsoide de referência. Olha aí, o geóide, na verdade, o elipsoide de referência, ele é posicionado nesse geóide para poder a gente conseguir aí fazer com que esse elipsoide, a área desse elipsoide, seja o mais fidedigna possível à área da Terra, para evitar erros. Então, esse posicionamento do elipsoide do datum, ele tem que, pelo menos para determinadas regiões, evitar erros, né? Para isso existem os datums locais. Antes de 2015, não, na verdade, bem antes, né? O datum local aqui da América do Sul, da América era o SAD 69, né? Não sei se alguém se lembra isso, não sei se alguém Não, pois é, exatamente, Jairo, calma aí, já vou entrar nesse detalhe. O datum anterior ao SIRGAS 2000, que era local, era o SAD 69. O SAD 69, ele foi um dado que era muito utilizado aqui, mas na América geral, sul, central, do norte, existiam vários dados SAD 69, né? A partir de 2015, mas o SIRGAS 2000 foi criado bem antes de 2015. A partir de 2015, né, é recomendada a utilização do SIRGAS 2000, que é o dato aqui regional, o dato da nossa região aqui, do Brasil, né, da nossa região. Né? Existe um outro SIRGAS 2000 aí, mas a gente vai falar depois deles, né? Mas agora, o dado que a gente utiliza, ele é o SIRGAS 2000. Ele tem uma diferença aí mínima, né, entre o WGS 84, né? Então, existe uma diferença de distância bem pouca, 0,0000, quase não tem diferença. Mas o dado regional aqui da nossa região é o SIRGAS 2000. Então, o que é que isso implica? Você que trabalha com georreferenciamento, né, que vai coletar informações no campo de posicionamento, né, quando for configurar o GPS, configura por SIRGAS 2000. Né, configura o dado por SIRGAS 2000, porque você vai coletar em um dado que é regional. E tem uma diferença bem pequena em relação ao dado WGS 84. Né? Independente do sistema de coordenadas, o SIRGAS 2000, ele é utilizado na nossa região, tá bom? É o SIRGAS 2000, Jair, sim, tranquilamente. A gente vai utilizar muito ele, inclusive os shapes do IBGE são basicamente todos em SIRGAS 2000, né? Mas tem alguns locais que fornecem em outros datums, né? Dependendo da base de dados que eles disponibilizam para a gente fazer download, né? Então, é importante que quando a gente for configurar no QGIS, uma das primeiras coisas que a gente faz é configurar o nosso frame para SIRGAS 2000 ou WGS 84. Né? Mais recomendado o SIRGAS 2000 mesmo, mas o WGS também ele é recomendado utilizar aqui porque ele tem uma diferença bem ínfima em relação ao SIRGAS 2000. Tá bom? Mas a gente é recomendado mesmo usar o SIRGAS 2000, tanto no momento que vai fazer a coleta, quanto no momento que vai plotar essas informações dentro do programa de SIG. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso aí? Aqui eu mostrei mais a parte conceitual. Eu separei algumas figuras para a gente tentar entender aqui, né? Então, olha aí. A gente tem aqui dois elipsóides de revolução que vão representar dois datums diferentes, né? A gente tem um datum aqui com esse elipsóide de revolução aqui, que vocês conseguem ver, tentei representar, né?
E tem esse outro datum aqui azulzinho, né, que é outro elipsoide de revolução. Então, percebam, numa imagem bem rústica mesmo, que existem aí, ó, diferenças grotescas, né, entre esse datum vermelhinho e esse datum em azul, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, uma coordenada geográfica aqui, ela não necessariamente representa a mesma posição na mesma coordenada geográfica aqui nesse datum, né? Como assim, Igor? Quer dizer que eu vou ter a mesma coordenada geográfica para diferentes dados? Sim, eu vou ter a mesma coordenada geográfica para diferentes dados. Mas só que não necessariamente esses mesmas coordenadas geográficas para esses diferentes dados, eles vão representar a mesma posição. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa no WGS74, ploto pontos. Beleza. E vai me dar uma coordenada. Se eu for mudar para o SAD 69, eu vou coletar o mesmo ponto, ele vai me dar uma outra coordenada diferente. Então, não necessariamente a mesma coordenada vai se designar a mesma posição para diferentes dados. Né? E isso ocasiona muito erro, e vocês têm que ter isso em mente. Né? Então, para isso, a partir de 2015, como o Jairo falou, é utilizado aí o SIRGAS 2000 para ver essa padronização de coleta de informações mais precisa possível, porque esse foi um dado que foi criado especificamente para a nossa região, para evitar esse tipo de erros que acontece muito no momento que o pessoal vai fazer o cadastro ambiental rural. Entenderam aí? Alguma dúvida? Eu posso continuar? Eu separei mais algumas imagens mais para frente para tentar facilitar esse entendimento aqui de vocês. Tá bom? Tá dando para entender? Se não der, dá um help aí que a gente tenta sanar essas dúvidas, tá bom? Deixa eu ver que horas tem. A gente vai... Gente, eu vou finalizar essa parte do conteúdo por aqui. Espera aí, um momento. Eu vou finalizar essa parte do conteúdo por aqui, porque eu quero fazer isso quando vocês estiverem com o programa instalado, né? Explicar melhor, porque essa parte aqui é importante para o entendimento de vocês, né? Então, as nossas aulas, elas vão ser na sexta-feira e na quarta-feira. Agora eu peço que vocês, junto comigo, vamos instalar o QGIS aqui, né? Vocês já baixaram aí? Tentem baixar aí o QGIS. Vão lá no Classroom, né? Deixa eu colocar aqui na imagem para vocês. Aqui na apresentação. Estão vendo aí meu Classroom? Então, né? Vão aqui, ó, em baixando e instalando o QGIS. Aí vocês vão... Qual a versão do QGIS? Esse link bem aqui, clique nele. Tá? Na verdade, tá o vídeo aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei o link. Parece que eu coloquei só o link para vocês. Parece que eu coloquei só o vídeo. O próximo é o link, Igor. O próximo é o link, é? Isso. Esse daqui? Espera aí. Isso. Eu acabei colocando... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei só o... Ah, tá aqui o link, né? Estão vendo não, né? Estão só vendo o Classroom, né? Esse link aqui, ó. Esse aqui é o vídeo para ajudar vocês também, né? Mas a gente vai instalar junto. É bem fácil de instalar, tá? Cliquem no link aí vai abrir. Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Eu vou colocar outra.
Igor, aparece duas versões lá, aparece o 3.20 e o 3.16. A tua sugestão era baixar o 3.16, isso? Isso, porque o 3.20, geralmente essas mais atual aí, elas são um pouco instáveis, né? Então, vamos trabalhar com 3.16. Tá, perfeito. Essa versão bem aqui, ó. Estão vendo aí? Pessoal? Sim. Sim. Tranquilo. Então, vamos baixar aqui. Eu vou baixar também aqui. Tá baixando aqui, ó, um setup de instalação, tá? Eu só vou beber uma água rapidinho, gente, enquanto baixa, tá? Eu acho que vai demorar um pouco, né, gente? De você está rápido ou tá lento? O meu tá lentíssimo. O meu talento. Vai demorar alguns dias aqui para baixar. Eita. Então, bora fazer o seguinte. Eu disponibilizei para vocês, o outro link é o vídeo de auxílio para vocês instalarem, tá? Então, bora reservar esse restante de tempo para vocês instalarem ele, tá? Baixarem, instalarem. Vocês vão ver esse vídeo aí, tá? E vão instalar. Eu vou instalar aqui no meu, esse computador aqui que eu tenho, ele não tem ainda o QGIS 3.16, tá bom? Tá, beleza, estão baixando. O meu é 3.10, sim, sim. Tem essas versões, né? Eu comecei a usar um tempo a 3.16 também, né? Sempre quando vocês forem baixar essas novas versões, sempre vai ter duas, né? Quando eu baixei a minha, 3.16, estava também disponível a 3.18, né? É uma versão instável também, né? Aí agora a gente foi ver o link, está 3.20 no lugar da 18. Então, ela foi substituída. Então, sempre baixam a mais estável, né? A que vai dar melhor resposta. Né? Porque, geralmente, essas que estão mais, com um nível mais acima, né? 3.20, elas são versões de teste, tá bom? Então, evitem baixar essas mais posteriores. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma dúvida. 5 horas para baixar. É basicamente isso. A minha também está lentíssima aqui. Lento. Professor, eu vou baixar amanhã. Deu problema no meu Note. Estou usando o celular. Beleza, tranquilo. Posso trabalhar com a minha versão mesmo? Pode, não tem problema nenhum, não. Agora eu só desconheço se algumas ferramentas que eu utilizar deve ter também, né? A gente vai ver, a gente vai tentando aí, trabalhando ao mesmo tempo. Qualquer coisa, a gente dá um jeito de sanar qualquer problema que surja, né? Caso surja, né? Eu falo isso porque eu estava ajudando uma colega hoje no AutoCAD, aí ela estava com a versão 3, não, versão de 2020, se eu não me engano, e o meu CAD é 2018, né? Algumas coisas eu fazia no de 2018 que eu não conseguia fazer em 2020. Mas bora ver se isso acontece em relação ao 3.16 e o seu que é 3.10, tá bom? 3.10 é? Posso trabalhar com a minha versão mesmo? Pode. Comecei a baixar no início da aula e ainda falta 100 megas. Eita. É quase 1 giga, né?
Então, tem que... Professor... Mas... Opa, pode falar, né? Igor, lá no site lá aparece os instaladores embaixo, né? Não precisa não. Isso que eu ia te perguntar, não é necessário, então? Não. O que a gente vai fazer só é necessário baixar esse aqui mesmo, que a gente vai baixar sem a gente utilizar esses outros instaladores lá, tá? Tá, tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que eu tenha passado despercebido para poder liberar vocês. Gente, está tudo ok? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu falo aqui? Se não tiver, a gente tenta melhorar. É só uma dúvida, critério de aula mesmo. Como a gente estou acostumada a chamar professores pelo nome, mestrado, doutorado, tu prefere ser chamado de Igor ou professor? Só a critério mesmo. Não tem problema não chamar de Igor, professor, não tenho nada contra não, né? Tá, fique à vontade, fique super à vontade para chamar quando ela quiser, tá bom? Tranquilo. Não tem problema. Deixa eu só finalizar aqui a gravação, para não ficar muito grande. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar essa aula já para vocês, né? Acho que vai demorar um pouquinho até ficar no meu Drive. Aí depois eu só coloco o Classroom na aula 1 de hoje, tá? Para poder vocês estudarem, leiam o material que eu mandei para vocês. É claro que a gente ainda não viu tantos conceitos assim, né? Mas tem aquele material que eu mostrei para vocês, ele é mais detalhado. O PDF, né? Além disso, deixa eu ver o que é que vocês têm que fazer ainda. Material. Tem aqui a apresentação da disciplina, ementa, beleza. Baixando o QGIS. Além de baixar o QGIS, instalem esse complemento que eu falei para vocês, né? Que eu coloquei no link. Peraí, deixa eu só mudar rapidinho para finalizar. Aqui. Deixa eu só carregar aqui a outra guia. Vejam esse vídeo aqui, pessoal. Olha, estão vendo aqui? Esse vídeo aqui, você não precisa baixar mais nada. Depois que instalar o QGIS, vocês vão ver esse vídeo aqui de 5 minutinhos, rapidinho, para vocês instalarem uma ferramenta que é chamada de KickMap Service, né? Então, ela é utilizada para a gente utilizar a imagem do Google Earth, né? Para poder a gente trabalhar em cima delas, né? Eu adoro fazer mapa com imagem do Google Earth, né? Claro que tem algumas limitações da gente utilizar as imagens do Google Earth. Então, tomem cuidado. Tá bom? Então, gente, deixa eu ver se tem mais... Se tiver... Vai ter algo sobre PostgreSQL? Eu acho que só em banco de dados. Talvez com o Luiz. Aqui não. Postgre, né? Eu acho que em banco de dados, talvez. Não sei. Eu não sei como o Luiz trabalha com essa disciplina. Mas comigo, não. Comigo, não, tá? Eu não trabalho com isso, não. Tá bom? Nunca trabalhei, eu sou mais mapeiro, gente, eu fiz muito mapa na minha vida, principalmente na parte da graduação, fiz muito mapa mesmo. Eu sou mais mapeiro do que trabalho com geoprocessamento propriamente dito, já trabalhei com geo, né? Sim, eu vou disponibilizar o link dessa aula no WhatsApp e no... eu acho que dá para disponibilizar, né? Só se eu vou ver como é que eu posso disponibilizar. Eu ainda não disponibilizo, só se eu colocar no YouTube, né? Dá para colocar o link direto do Google Drive? Acho que dá, né? No WhatsApp? Então beleza, eu vou dar um jeito de colocar isso para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar sim. Agora vocês só me aguardem um pouquinho para poder essa aula ela ficar disponível no meu Drive, tá bom? Então, gente, se não tem mais nada... Baixem aí, instalem o QGIS, é tranquilo, sem problema nenhuma, diferentemente do ArcGIS, né? Então,
Boa noite a todos. Sexta-feira a gente vai estar no mesmo horário, utilizando o link que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.